Olá, amigos da Safras News. Eu sou o jornalista Arno Bach e no primeiro Conversa com Analista de 2025 sobre o mercado de boi, eu tenho o prazer de receber novamente o meu colega, consultor e analista de safras e mercado para o mercado de boi e carnes, Fernando Iglesias. Na edição de hoje, iremos avaliar os volumes de abate recordes obtidos pelo Brasil em 2024, os efeitos que esse grande abate de animais tende a trazer para o mercado em 2025 e também os efeitos para as proteínas concorrentes, como a carne de frango e a carne suína. Boa tarde, Fernando. Tudo bem contigo? Boa tarde, é um prazer estar aqui em mais uma edição da nossa Safras TV, né? E no Conversa com o Analista, e vamos falar sim sobre o abate de bovinos, um abate histórico. 2024 é um ano que entra para a história para o mercado do boi gordo, um ano de forte volatilidade, grande quantidade de animais abatidos, exportação, recorde. Então, 2024 realmente foi um marco para o setor. Certo. Bom, eu lembro primeiramente a você, assinante, que para ter mais informações sobre safras, acesse nosso site em safras.com.br. Lá você pode obter uma demonstração gratuita da plataforma Safras, que contém as mais completas informações do agro brasileiro e internacional. Também a cada dia você pode ter em sua mão um novo vídeo de safras e mercado. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assine as notificações no canal de Safras TV para cada dia ter um novo vídeo de safras e mercado. Bom, Fernando, acho que a gente pode começar falando dos abates, né? Os abates realmente estratosféricos em 2024. O mercado sentiu um efeito negativo no primeiro semestre, mas no segundo semestre, com as exportações muito abrangentes, muito efetivas, o mercado conseguiu uma recuperação, né, Fernando? Como é que tu resume assim esses abates de 2024 para carne bovina, para boi? Bom, além de falar aqui, né, vamos mostrar, vamos apresentar esses dados aí para quem está nos acompanhando. Vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui para a nossa audiência. Aqui, vocês podem ver aqui, acabamos de soltar esse material na consultoria. A gente tem um relatório que nós soltamos aí mensalmente, que é o acompanhamento mensal dos abates. E nesse relatório, nós fizemos um panorama de como os abates se comportaram em 2024. Tá? E aqui o dado consolidado. Vocês podem ver aqui um crescimento de quase 13% quando nós comparamos 2024 com 2023. Foram 38,66 milhões de cabeças de gado abatidas no Brasil, o maior abate da nossa história. Aqui nós estamos considerando apenas abate, inspeção federal, estadual e municipal, sem considerar abate não inspecionado, o famoso abate clandestino. Tá? Então, isso aqui deu um peso muito grande em relação à oferta, a gente sabe disso, nós temos essa percepção. E realmente, o que fez aquele movimento de recuperação histórico durante o terceiro trimestre, parte do último trimestre, realmente foram as exportações. Exportações aí muito acima daquilo que nós estamos acostumados a acompanhar, né? O Brasil exportando 40% da sua produção de carne, então isso acabou fazendo toda a diferença para oferecer um movimento muito agressivo de alta. A arroba do boi gordo saiu de R$ 250 no fundo de poço que o mercado apresentou em 2024 para atingir aí 350. Um movimento extremamente agressivo, extremamente robusto. Aqui, outro destaque de 2024, o grande descarte de fêmeas, a grande participação de fêmeas dentro do abate, crescimento aí de 13,3% no abate de fêmeas entre um ano e outro. 2023 já foi um descarte significativo quando nós comparamos a 22 e 24 mais ainda. Tá? Tivemos um crescimento importante na quantidade de fêmeas participando desse abate. E lembrando aqui que esse dado aqui conta apenas com o dado da inspeção federal, tá? Sem considerar a inspeção estadual, municipal ou mesmo o abate clandestino, o abate não inspecionado. Tá? Então, nós temos aí um grande crescimento da quantidade de animais abatidos, nós temos uma dinâmica de abate muito contundente em 2024, mas quando nós olhamos aí para 2026, 2025, desculpe, a coisa muda de figura. A situação muda de figura. Certo. 2025, como o descarte já foi grande em 23, muito provavelmente nós teremos uma menor oferta das categorias mais jovens,
preços da reposição mais altos e o pecuarista começa a mudar as suas estratégias. Ao invés de descartar as matrizes, as fêmeas, ele vai optar pela retenção, vai optar por segurar essas fêmeas. Vamos ter aí uma menor quantidade de fêmeas participando do abate e, em função disso, o abate esperado para a atual temporada tende a ser menor. Dessa maneira, nós teremos um menor abate, ainda vai ser um grande abate, muito provavelmente o segundo maior abate dessa década. Produtividade média da pecuária de corte do Brasil aqui subiu de uma maneira extremamente contundente em 2020, ao longo dessa década. O pecuarista trabalhou muito bem, investindo em genética, reformando pastagem, nutrição animal de qualidade, refinou o manejo. Então, tudo isso melhorou e encurtou nosso ciclo. Então, a gente vai vendo um mercado cada vez mais dinâmico, dinamismo cada vez mais, uma volatilidade imensa. Então, tudo isso vai dando o tom desse novo mercado pecuário que nós estamos vendo no decorrer dessa década. Terias como projetar uma ideia de abates de bovinos para 2025, Fernando? Olha, para 2025 nós estamos estimando abates na ordem de 36,3, nessa faixa. São abates ainda importantes, ainda é um abate significativo, mas já é uma queda considerável quando nós comparamos aí a 2024. Tá? Nós estamos falando de 36,48 milhões de cabeças contra 38,667, vai dar aí uma queda de 5,5% entre um ano e outro. Tá? Então, nós temos aí uma dinâmica de abate que realmente chama a atenção para essa temporada. Né? Nós vamos ver um cenário em que ainda vai ter uma grande quantidade de animais abatidos, mas isso vai resultar numa menor oferta doméstica. Certo. Como é que fica o mercado de reposição com esse abate efetivo de fêmeas, no ano passado bastante expressivo também? Tende a ter algum efeito no mercado de bezerros para 2026? Sim, sim, a gente tem, né, uma perspectiva de mudanças, né, em relação a isso. O que que acontece? 2023, como eu mostrei ali na tela, já tivemos um grande descarte. Então, esses animais, as categorias mais jovens, a gente vai ver eles, né, menos ofertados na atual temporada e com propensão a reajustes. Então, é importante para o pecuarista ter em mente que, por mais que o abate, por mais que a arroba do boi gordo tenha espaço para altas no decorrer dessa temporada, o custo também vai subir. Tá? Então, muito provavelmente, nós teremos margens inferiores se comparado na temporada anterior. Tá? Então, o preço da arroba do boi gordo em alta por si só não é suficiente para justificar, né, é, uma alta tão para justificar ganho de margem, ganho de lucratividade. Não é o bastante. É. Precisamos realmente considerar que a alta do custo vai ter um peso imenso nessa formação de margem. Ok. Falando um pouco do mercado, Fernando, com esse cenário de abates menores de bovinos para 2025. Teoricamente, o preço da carne bovina tende a seguir aquecido. Já foi bastante aquecido em 2024, com preços até proibitivos para grande parte da parcela da população. Como fica os setores concorrentes de carne suína e de carne de frango com essa tendência, Fernando, para 2025? Bom, basicamente, com uma menor disponibilidade interna de carne bovina e com exportação muito forte, né? O que vai acontecer é um cenário parecido com aqueles anos de pandemia, o início dessa década, em que os preços da carne bovina assumiram um patamar extremamente proibitivo e, em função disso, a população acabou migrando para proteínas de menor valor agregado. Foi aí que a carne de frango, foi aí que os cortes suínos, os embutidos também acabaram apresentando inflação. É uma lógica muito simples aqui no Brasil. A população tem a preferência pelo consumo de carne bovina. Na ausência dela, vai procurar proteínas substitutas, carne de frango, carne suína, e vão começar a entrar cada vez mais no cotidiano da população nesse cenário de uma menor disponibilidade interna. Isso vai acontecer por um simples motivo. O Brasil ainda é a melhor alternativa global para fornecimento de proteínas de origem animal, não só de carne bovina. A exportação ainda vai ser um vetor muito importante aqui para o país. Lembrando aqui, pessoal, que tem um detalhe muito interessante para a gente pontuar, tá? Que é o seguinte:
nós temos a China conduzindo agora uma investigação sobre importações de carne bovina, não só da carne bovina brasileira. Isso não vai ter um efeito imediato, né? Essa investigação vai ter uma duração de 8, 9 meses, e o custo da tarifa de importação pode subir de 12% para 22%, né? Então, isso pode impactar nos nossos números mais adiante, se porventura o governo chinês chegar ao entendimento que a carne bovina brasileira, não só brasileira, né, como de outros países, de fato prejudica a produção local. Então, ficar atento às questões geopolíticas. Lembrando aqui também, Estados Unidos segue num momento extremamente complicado, rebanho de bovinos no menor patamar desde os anos 50. 2025 ainda é um ano difícil para a bovinocultura de corte norte-americana. Tá? E Estados Unidos vai se manter como o segundo grande comprador do Brasil. Temos também Emirados Árabes Unidos, União Europeia, que compra bem menos do que comprava antes, mas ainda figura entre os principais compradores de carne aqui do Brasil. Tá? Então, o Brasil vai ganhando espaço no mercado internacional. E como tu avalias aquela informação, aquela notícia divulgada pelo MAPA, ainda no final de dezembro, de que foi aprovado um plano individual de rastreabilidade de bovinos? Essa notícia é bem importante até para o Brasil buscar novos mercados, né? Em relação à China, sair da China e para outros mercados importantes também, né, Fernando? Exatamente. A gente precisa ressaltar aqui para quem está nos acompanhando que hoje a China representa 46% de tudo que o Brasil exporta de carne bovina. O Brasil está tentando pulverizar, diversificar essas vendas, atingir novos mercados e ser cada vez menos dependente em relação à China. Esse plano de rastreabilidade é uma exigência de diversos mercados globais, vai em linha com a procedência da carne que está chegando na mesa do consumidor, bate muito nessa questão de meio ambiente também. Um animal com rastreabilidade, ele vai esquivar daquelas questões de área, não é um animal que vai de área de desmatamento. Então, isso melhora, oferece um atestado de procedência para a carne bovina brasileira e vai permitir que a gente avance sobre outros mercados-chave. Tá? E mais do que isso, mais que esse Plano Nacional de Rastreabilidade, sempre bom a gente frisar aqui que 2026 é o último ano de vacinação contra a aftosa aqui no Brasil. Depois disso, todo o efetivo do rebanho de bovinos do Brasil estará livre de aftosa, sem vacinação. Isso vai permitir também que o Brasil avance sobre alguns mercados importantes, a exemplo da Coreia do Sul, do Japão, mercados que compram volumes significativos e pagam caro pela carne bovina. Então, temos aí ótimas notícias do setor carnes brasileiro, temos excelentes, uma perspectiva muito favorável para as vendas de carnes aqui do Brasil ao longo dessa década. A nossa audiência aqui pode ficar extremamente tranquila. O Brasil vai seguir líder global de exportação de carne bovina, exportação de carne de frango e ganhando posições na exportação de carne suína. O Brasil hoje é uma potência dentro do setor carnes, temos aí uma competitividade muito grande quando a gente olha para o resto do mundo e estamos ganhando espaço cada vez mais nas mesas, né, das famílias ao redor do mundo. Então, carne brasileira tem ganhado mercado e vai continuar ganhando mercado no decorrer dessa década. Tá certo. Bom, eu conversei com o consultor e analista de safras de mercado para o mercado de boi e carnes, Fernando Iglesias. E se você quiser ter mais informações sobre safras, acesse as redes sociais de safras que aparecem na sua tela e também na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo há também informações sobre os cursos oferecidos agora nesse início de ano por Safras de Mercado. Fernando, muito obrigado pela tua participação aqui para a Safras TV. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer participar aqui. Até uma próxima oportunidade e um grande abraço a todos.